Convido a você a fechar os teus olhos, a você iniciar um processo de conexão divina. E quero convidar a você, ao início desse atendimento de hoje, a um momento de oração. Mas esse momento de oração, eu sugiro a você que ele seja espontâneo. Então, eu não vou aqui ficar falando coisas, não vou aqui ficar fazendo invocações, coisas do tipo. Mas eu quero convidar a você que, ao som da música que você vai ouvir, você vá entregando o que hoje você precisa entregar ao Altíssimo Deus, ao Criador, ao Eterno, através do Cristo, através das divindades, da espiritualidade que te acompanha, através dos teus guias, mentores, os anjos que te rodeiam, que você vá entregando e vá, de uma forma muito profunda, se conectando com essa espiritualidade que está hoje aqui nos auxiliando e nos ajudando nesta quarta semana, nesse atendimento apométrico da quarta semana do mês de maio. Então, deixe que o Espírito de Deus vá te tocando. Deixe que o Espírito de Deus vá te tocando. Deixe que o Espírito de Deus vá te tocando. Deixe que Ele vá falando com você. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Pegue seus braços e canta pra Ele, Ele está te ouvindo hoje. Vai! Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar e a tempestade vai acalmar. A tempestade vai acalmar. Deus está com você no seu barco. Você não está sozinho. Amém? Diga: eu creio em ti, Jesus. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que
A gente só precisa esperar. Essa tempestade ela vai acalmar. Seja lá o que está acontecendo com você hoje, isso não vai dominar a sua vida. E como é que está a sua paciência para esperar? Essa tempestade, e seja lá qual for a que você está passando hoje, ela vai acalmar. Não há mal que perdure nas nossas vidas. Não há mal que tenha poder acima de um grande Deus. Essa tempestade pela qual você está passando hoje, ela vai acalmar. Espero que essa oração inicial, de forma muito espontânea, que você possa ter se conectado profundamente com a tua espiritualidade, ter se conectado com o Deus que está dentro de você, com o Deus que agora se manifesta e vem ao encontro nosso nesta atendimento de apometria semanal. Muito boa noite a todos vocês. Que bom que você está aqui. Estamos aí já quase encerrando o mês de maio. Esse é o atendimento da 4ª semana de maio. Logo, logo vou começar também os envios dos retornos para todos vocês e dar continuidade no retorno também daqueles que já estão aí fazendo acompanhamento desde o mês passado. E como bem você já sabe, o atendimento de apometria semanal, ele se baseia também com as energias que se apresentaram na segunda-feira no envio do Moni Reiki. E, mais uma vez, eu trago esse tema a você, que ele é um tema, infelizmente, recorrente, mas que a gente às vezes esquece. Às vezes a gente, ali, nas nossas dificuldades cotidianas, às vezes a gente acaba fraquejando um pouco e esquecendo da nossa identidade principal, de quem nós somos. E o título deste atendimento apométrico desta semana, e o tema que vai ser muito trabalhado, e que isso se apresentou como uma dificuldade ainda num campo coletivo e num campo individual de cada um, o autoconhecimento espiritual e mental. Então, nessa semana, o nosso atendimento de apometria, ele será conduzido sobre a reflexão profunda de medos internos que ainda existem, das nossas inseguranças emocionais, daquela necessidade constante que a gente tem de aprovação do outro. E que a gente muitas vezes carrega essas coisas sem perceber. E quantas vezes nós permitimos que a opinião da outra pessoa determine o nosso valor, silencia a nossa essência ou muitas vezes até enfraqueça a nossa força interior. Quantas tempestades emocionais a gente continua alimentando dentro de nós por nós não conhecermos verdadeiramente quem nós somos. E ao longo da vida nós vamos criando essas máscaras, esses mecanismos de defesa, esses padrões emocionais que nascem de rejeição, medo, abandono, crítica e daquela sensação de não sermos suficientes. Muitas dessas dores ficam registradas lá na nossa mente, no nosso inconsciente. E isso também fica registrado no nosso campo emocional, no nosso campo energético e espiritual. E isso vai gerando ansiedade, insegurança, autossabotagem, dependência emocional. Esse assunto não é novo, você já me ouviu falando dele outras vezes. Mas como isso apareceu no campo durante o atendimento de Moni Reiki, então eu não posso
deixar de voltar nesse tema com você. E quando não nos conhecemos de forma profunda, nós buscamos fora aquilo que deveria nascer dentro de nós. Uma validação, uma segurança, um amor, um pertencimento. Nos textos sagrados, e você já sabe que quando eu cito um texto sagrado, eu não estou fazendo uma apologia àquela religião ou àquela crença, mas é um convite para mais uma reflexão autêntica sobre isso. E nos textos sagrados, principalmente no Evangelho de Marcos, nós temos 2 episódios muito interessantes. Jesus, ele atravessa o mar, chega com o barco, num determinado lugar, ele pisa em terra, joga-se aos seus pés o chefe da sinagoga. E você já deve ter ouvido falar no personagem Jairo, chefe da sinagoga. E ser um chefe de sinagoga naquela época de Jesus não era algo pouco. O chefe da sinagoga, ele tinha um poder político, ele tinha um poder religioso. As pesquisas bíblicas, elas nos falam que a casa de Jairo era uma casa que tinha um jardim. Era uma casa grande que tinha um jardim. Nas festas que Jairo dava na sua casa, ele chamava orquestras para tocarem. E não era qualquer pessoa que tinha esse tipo de influência e até esse tipo de, situação financeira para bancar todas essas coisas. E a sua filha está doente. E ele não sabe mais o que fazer. O dinheiro que ele tem, o poder que ele tem político e religioso por ser um chefe de sinagoga, o poder social que ele tem por pertencer a uma classe que o colocava dentro de uma sinagoga com esta chefia que ele tinha. Ele não sabe mais o que fazer. E ele ouve falar de Jesus. Jesus chega próximo da cidade que ele está. Ele se joga aos pés de Jesus e diz: minha filha está morrendo. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você a cure. E Jesus prontamente diz: vamos lá. Eu vou com você lá até onde está a menina. Da onde Jairo teve um encontro com Jesus até a casa dele, as pesquisas relatam que levava cerca de 2 horas até chegar no lugar. E Jesus e Jairo e mais um grupo de pessoas começam a seguir rumo, à casa de Jairo. No meio do caminho, um outro episódio muito interessante, Jairo vê uma mulher sendo curada de um fluxo sanguíneo de 12 anos. Eu não vou entrar no mérito deste episódio, porque eu quero me focar com você numa situação que acontece logo após que Jesus cura essa mulher e segue. Vamos lá, Jairo precisa de ajuda, a filha de Jairo precisa de ajuda. Então vamos continuar a viagem. E de repente, um grupo de pessoas vem ao encontro de Jairo. Sua filha está morta. Não precisa mais incomodar o mestre. Sua filha está morta. Não precisa mais incomodar o mestre. E o que Jesus fala para Jairo? Não tenhas medo. Crê somente. Jesus escutou essas pessoas falando que a filha dele, a filha de Jairo, estava morta. Não era mais para incomodar o mestre. Não precisava nem perder tempo de chegar até a casa de Jairo. E Jesus olha para Jairo, ele não olha para a multidão. Ele não fala isso para as outras pessoas, ele fala olhando para Jairo. Não tenhas medo, crê somente. Isso tudo está relatado no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, se você quiser ler toda a história, todo o relato. E essa frase carrega uma chave espiritual profunda. Se Jairo tivesse dado ouvido àquelas pessoas, e ele estava tomado de medo, eu tenho certeza absoluta que a cura da filha não teria acontecido.
O medo, ele paralisa a nossa alma. Ele enfraquece a nossa mente. Bloqueia qualquer caminho da sua vida. Espiritual, profissional, religioso, caminhos de relacionamentos. O medo excessivo nos desconecta da confiança, da fé e da nossa capacidade de atravessar os processos da vida. Muitas vezes a tempestade exterior que nós estamos vivendo apenas revela o caos que já existe dentro de nós. Sua filha está morta, Jairo. Não tenhas medo, crê somente. No mesmo livro de Marcos, nós temos um outro episódio muito interessante. Jesus tinha ficado bastante cansado das suas pregações e todo o acompanhamento, e é um pouco difícil nós admitirmos que Jesus poderia cansar. Mas como assim o Filho de Deus cansar? Sim, enquanto homem encarnado na Terra, ele passou por todas as provações que todos nós passamos. E, inclusive, ele tinha necessidade de dormir como qualquer outra pessoa. E enquanto eles estavam atravessando o mar, Jesus estava numa ponta do barco descansando, dormindo. E uma tempestade começa. Uma tempestade terrível. O barco vai para cá, vai para lá, ventos e chuva, água entrando no barco. Um dos discípulos lá resolve acordar Jesus. E o que ele faz? O que ele diz, melhor dizendo? Por que tendes medo? E daí ele manda o vento silenciar, ele manda a água acalmar e ele segue o caminho. Por que tendes medo? É isso que Jesus pergunta para os discípulos, que estavam desesperados por causa da chuva, desesperados porque aquela água estava entrando no mar. Estavam colocando o poder na tempestade e não poder em quem estava com eles no barco. Por que tendes medo? Jesus não estava falando apenas do vento, do mar, mas das tempestades emocionais e espirituais que habitam o interior do ser humano. Jesus estava falando das tempestades que você passa na sua vida, dos pensamentos que você alimenta. Jesus estava falando às vezes até falta de confiança que todos nós, às vezes, temos. E existem pessoas, e talvez essa pessoa seja você, que vive constantemente agitada por pensamento negativo, excessos de preocupação, medo do julgamento dos outros, aquela necessidade de agradar a todos, dificuldade de confiar, uma alma cansada. Isso na neurociência nós chamamos de carga alostática. Uma alma cansada. Você sempre está no teu limite. Isso só vai criando uma onda interna que impede você de ouvir a tua própria essência. Durante o atendimento de ontem de Moni Reiki e durante o atendimento de hoje de apometria, nós vamos trabalhar então essas energias para que esses padrões inconscientes ligados a medo, rejeição, baixa autoestima, necessidade de aprovação, crenças limitantes, tudo isso seja transformado, limpo. Vamos também romper aqui vínculos energéticos, cargas emocionais acumuladas, processos obsessivos sutis, aqueles padrões repetitivos que enfraquecem a nossa identidade espiritual
a nossa identidade de quem nós somos. O verdadeiro autoconhecimento, ele começa quando cada um de nós compreende que nós não precisamos viver aprisionados. Não precisamos viver prisioneiros da opinião dos outros, para que a gente possa reconhecer o nosso próprio valor. Quem se conhece, e eu vou pedir para você, pegue uma folha de caderno, um livro, um bloco de notas do seu celular e escreva lá a pergunta: quem eu sou? E responda essa pergunta para você mesmo. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm dificuldade de dizer quem você é. Essa é uma pergunta que eu faço em terapia para as pessoas. E muitas pessoas dizem, eu sou, falam questões da sua profissão, falam muitas vezes as questões da sua posição familiar. Eu sou pai, eu sou esposo, sou esposa. Quem você é? Você é mais do que aquele título que você tem na sua empresa, no teu trabalho. Você é muito mais daquela posição que hoje você ocupa na sua família. Você vai muito mais do que aquilo que os outros dizem de você. E fora aqueles que se acham ruins. A minha vida é tudo errada. Eu ouço muito isso nas terapias. Eu não dou certo para nada. O maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida e que Ele precisa da nossa ajuda para que isso aconteça, não é o fim das tempestades exteriores. Até porque, vamos pensar assim, se você pede que Deus mande chuva, há 2 anos atrás nós passamos aí por períodos de seca intensos, né? Meses, semanas e meses sem chuva. E eu lembro que as pessoas até pediam, rezavam pedindo chuva. Só que quando você, por exemplo, usando esse exemplo, você pede chuva para Deus, você também tem que saber lidar com a lama. Porque aquela chuva vai cair na terra e vai fazer lama, vai fazer barro. Pense nisso. O maior milagre que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, não é o fim das tempestades exteriores. Se você pede chuva, você também tem que aprender a lidar com a lama que essa chuva vai produzir. Mas a capacidade de permanecer em paz enquanto o vento sopra ao nosso redor. Que esta semana seja um chamado para que você possa olhar para dentro, fortalecer a sua fé, silenciar os seus medos e lembrar que existe uma força espiritual muito maior sustentando cada processo da sua vida. Onde essa pessoa está acompanhando esse atendimento, eu traço agora uma proteção espiritual, para que nada do ambiente, nada do seu campo energético espiritual atrapalhe essa conexão dela com a energia que agora vai ser aqui realizada nesse atendimento. Do ponto de luz da mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde encontra-se o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Altíssimo Deus, eu peço permissão para me conectar agora, psico, mental, energético, espiritual,
com as energias de Salete, Eduardo, Leonardo, Luciano, Rosilei, Cláudia Elisa, Cláudio, Ieda, Paulo Ricardo, Henrique, Rafael, Juliana, Luciano Carlos, Giovana, Isabela, Maicon, Mariane, Thaís, Leandro, Juscelino, Terezinha, Manuel, Bruno, Mateus, Fernanda, Elizabeth, Fernando, Natan, Maria Eugênia, Ana Paula, Brian, Letícia, Maria de Fátima, Paulo Sérgio, Daltro, Tayla, Noeli, Gelson, Nádia, Caio, Juliana, Carlos Eduardo, Jéssica, Leonardo, Débora, Jonathan, Davi, Adelaide, Maria Lúcia, Marcilene, Maiara, Janilson, Anderson, Josiane, Everton, Gabriele, Gisele, Bernardo, Douglas, Jorge Luiz, Alexandre, Marilda, Anderson, Carlos Eduardo, Juliana, Saulo Filho, Eliette, Camille, Saulo, Maria Marli, Samir, Cleia, Marco, Luciano, Maria Valentina, Maria Clara, Carla, Carlos, José Ronildo, Célia, Fátima, Mariana, Vitor, Henrique, João Gabriel, Cláudia. Eu também me conecto com as minhas energias, João Luiz. Me permita, Altíssimo Deus, me conectar com as energias de cada uma dessas pessoas. Psicomental, energético, espiritual. Psicomental, energético, espiritual. Psicomental, energético, espiritual. Mais uma vez, me permita, Deus Altíssimo, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito, pela Mãe Divina, pelos guias e mentores que acompanham esse atendimento, me permita me conectar com as energias de cada um desses que foram mencionados. Psicomental, energético, espiritual. Psicomental, energético, espiritual. Psicomental, energético, espiritual. Está feito, está feito, está feito. E os desdobro os teus corpos sutis agora, em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. O campo espiritual se abre agora. Eu plasmo um tubo grafitato para que qualquer energia negativa, obsessão, espíritos em sofrimento, simbioses, qualquer entidade negativa, que esse tubo grafitato seja usado, então, para que essa espiritualidade negativa possa sair do seu campo, te deixar livre. Se há alguma obsessão, algum espírito em sofrimento, alguma simbiose, dou ordem que saia agora. Entidades negativas, magos negros, eguns, quiumbas, quinzilas, daimos, demônios, servos, entidades, íncubos, súcubos. Pelo poder do tetragramaton divino, eu dou ordem que saiam. Pelo poder daquele que é Pai, Filho e Espírito, pelo nome e sangue daquele que nossas culpas levou, nossas responsabilidades colocou nas costas e nos trouxe cura e libertação profunda. Eu ativo agora essa apometria, quebro, corto, desfaço, desmaterializo também magias, feitiços, encantamentos, bruxaria, feitiçaria, goécia, conjuração negativa, udos, vudos, salgas, passes, bênçãos recebidas, orações feitas nas costas, pragas, maldições lançadas, inveja, mal olhado, toda situação kármica, votos, pactos, chips, implantes, ovoides, bichos, larvas, miasmas, tudo isso está sendo limpo agora, retirado agora, quebrado agora. E o atendimento da apometria, ele age nos nossos corpos sutis. Os 3 primeiros corpos sutis, corpo astral, etérico e físico, eles são totalmente ligados à materialidade, ligados à energia da Terra, ligados ao nosso dia a dia. Do corpo mental inferior para cima, é apenas um corpo de luz. É como Deus nos conhece. Mas muito que acontece também no corpo mental superior, mental inferior, búdico, átmico, assim por diante,
eles também refletem no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, situações espirituais e energéticas que estejam bloqueando o corpo físico, trazendo dor, sofrimento, falta de alinhamento, falta de prosperidade, caminhos fechados e trancados. Corpo físico, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Corpo etérico, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Corpo astral, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Corpo mental inferior, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Corpo mental superior, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Corpo búdico, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Corpo átmico, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Se há situações de vidas passadas, se você ainda carrega alguma energia de vidas passadas, de outras experiências que travam você, que travam a sua vida, que travam seus caminhos, que travam a sua prosperidade, situações de vidas passadas, nós vamos estar agora limpando, harmonizando, desbloqueando, alinhando. Vidas passadas, salto quântico, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Salto quântico, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Salto quântico, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Se você traz bloqueios na sua vida de memórias uterinas, memórias de quando você estava sendo gerado lá na barriga da sua mãe. O Salmo diz que Deus já nos conhecia desde aquele momento. Deus já sabia quem nós somos. Mas muitas vezes energias de medo, às vezes até alguma energia de rejeição, alguma situação que possa ter acontecido durante a gravidez, no momento do parto, por exemplo, falta de oxigenação cerebral, cordão enrolado no pescoço, tantas coisas que possam ter acontecido com você em poucos minutos de que você estava encarnado na Terra. E que situações que você carrega até hoje ainda na sua vida. E enquanto você estava sendo gerado na barriga da sua mãe, medos, inseguranças, toda a sua carga ancestral que foi trazida através desse gerar dentro da barriga da sua mãe, você está sendo gerado, tudo isso nós vamos estar limpando agora. Vida uterina, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Situações da infância, da adolescência, da vida adulta. Aquela rejeição, aquele abandono, aquele medo, aquele abuso, aquele trauma, aquele julgamento. Todas aquelas situações que aconteceram com você na infância, na adolescência, e que acontecem até hoje na sua vida adulta. Infância, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Adolescência, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Vida adulta, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Se você está hoje vivendo aqui, no ano de 2026, encarnado na Terra, mas existe uma coisa chamada fractais de alma. Eu não tenho tempo neste vídeo de trazer a você toda uma teoria, toda uma explicação sobre isso. Mas muito rapidamente, o que são os fractais de alma? São pedacinhos de alma, teus ou de ancestrais, que você ainda continua carregando. Vidas passadas, memórias que aconteceram com você na infância e tudo aquilo que te liga ainda, às vezes, a algum ancestral.
a ancestralidade que vem da mãe, a ancestralidade que vem do pai e assim por diante. Então, essas vidas simultâneas que a gente está vivendo, muitas vezes não é você que vive, é uma energia de um ancestral. Não é uma obsessão, não é um encosto, não é um espírito que está com você. Mas você carrega dentro do teu inconsciente essa memória. Às vezes uma situação de escassez, uma situação de pobreza, uma situação de doença, uma situação de pensamento ansioso, medos que você carrega, tantas inseguranças que você carrega, não são coisas tuas, mas que vêm da tua ancestralidade. Então nós vamos estar agora limpando, retirando. Então, situações de vida simultânea. Salto quântico, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Salto quântico, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Salto quântico, cura, ajusta, harmoniza, equilibra. Talvez você já tenha ouvido falar no termo projeção astral. Mas quantas vezes a gente se contamina espiritualmente em projeção astral? Eu também não tenho tempo nesse vídeo de te explicar sobre projeção astral. Se você tem interesse nesses temas, acompanhe as minhas redes sociais, que agora no início de junho eu vou iniciar uma série de cursos. O mês de abril todo, o mês de maio todo, foram feitas as gravações, as montagens das videoaulas e assim por diante. Então, se você tem interesse nesses assuntos, quer estudar a respeito disso mais profundamente, venha estudar comigo. Eu tenho, inclusive, aqui nesse grupo de apometria, alunos meus que estão participando aqui do grupo. E quantas vezes a gente se contamina espiritualmente em projeção astral? E como é que a gente vive essa projeção astral? Deixa eu dar exemplos para você de como a gente está nessa projeção astral. Existe a projeção astral consciente e existe a projeção astral inconsciente. A projeção astral inconsciente é quando você está dormindo. Então, aquela ideia, né, não é bem assim que acontece, mas enfim, aquela ideia de que você sai do corpo e você vai pro astral, né? Não é exatamente assim que acontece, mas enfim, para que você possa entender, né? Vamos usar essa alegoria. E você se conecta com outras dimensões espirituais. Mas você muitas vezes também entra em projeção astral quando você vai lá naquela igreja, quando você vai lá naquele grupo de oração. Você entra em projeção astral muitas vezes, consciente, claro, quando você escuta aquele programa de rádio daquele padre, daquele pastor, daquele líder espiritual lá que você gosta de ouvir ele também. Tudo isso a gente está em projeção astral. Só que muitas vezes a gente está em projeção astral, conectados ali com aquela energia que estão enviando para nós. Só que coisas muito simples. Por exemplo, eu iniciei a gravação, iniciei a parte da apometria, fazendo um círculo de proteção. Pequenos cuidados energéticos que muitas vezes a gente não tem. Você vai na missa, você vai no culto, você vai na gira, você vai lá no centro espírita, pegar um passe. E em nenhum momento existe uma preocupação com a tua segurança espiritual para que você esteja blindado, protegido. Daí vai lá uma pessoa, coloca a mão na sua cabeça e reza por você. O padre dá a bênção. O pastor faz aquela oração bonita. Lá no centro espírita você fica sentadinho lá e um monte de gente em redor de você coloca a mão e te dá um passe. Você nem imagina, mas nesse momento você está se impregnando de chips, implantes, ovoides. Eu atendi uma pessoa não faz muito tempo que ela foi numa direção espiritual com um determinado líder espiritual, né, que ela gostava e essa pessoa acompanhava. E ela saiu de lá bem, tudo ótimo. E de repente ela começou a ter uns sonhos esquisitos, assim, uns sonhos estranhos. Até uns sonhos, assim, com algumas conotações até sensuais demais. E ela ficou preocupada com aquilo, porque não era uma coisa que ela alimentava aqueles pensamentos. Acho que você já deve ter entendido, né?
Eu não estou questionando a autoridade espiritual ou até a bênção que essa pessoa deu para essa aqui, que depois veio buscar atendimento comigo. Mas, quando alguém vai colocar a mão na sua cabeça para orar, para rezar, ele se preocupou com a sua proteção espiritual? Ou ele apenas está rezando por você? No nome não sei de quem, né? Isso tem que sair, isso tem que limpar. Nossa, mas como é que essa pessoa, ele em pensamento te julgando. Olha o quanto de podridão que tem na vida dessa pessoa. Olha quanta coisa errada que ele fez. Ele tem coragem de vir aqui pedir uma bênção para mim. Pessoal, isso acontece, pessoal. A pessoa que vai rezar por você, ela te julga. Então a gente se contamina em projeção astral. Uma projeção astral consciente. Você está ali, compenetrado com aquela oração, com aquela coisa, né? E de repente, você se enche de um monte de chip, implante, coisas. Pessoal, eu não sou padre. Posso até ter um período da minha vida estudado para ser, mas os meus caminhos eram outros. Mas eu já vi cada confissão, com câmera ligada, em atendimento presencial, eu já ouvi cada coisa. Só que eu não estou ali, e eu não estou aqui nesse momento, para dizer se o que você fez na sua vida é certo ou errado. Eu estou aqui para te ajudar. E não me importa o que você fez. Uma vez eu fui visitar uma penitenciária. Não é muito o ambiente que eu tenho facilidade, né, de conversar com aquelas pessoas. Mas uma vez eu fui visitar uma penitenciária, num atendimento, né, que me foi pedido. E eu pedi para a pessoa que eu estava atendendo, eu disse assim, olha, eu não quero saber por que é que você está aqui dentro. Eu não quero saber. Não me interessa por que você está aqui dentro. Eu não sou juiz. Eu não sou promotor de justiça. Não sou muito menos o cara que prendeu você. Eu estou aqui para te ajudar. Quando eu faço visita em hospital, eu não pergunto para a pessoa por que ela está com aquela doença. Porque muitas vezes a pessoa contribuiu para estar sofrendo aquele mal na vida dela. Mas eu não estou ali para julgar ela, eu estou ali para ajudar aquela pessoa. Então, contaminação em projeção astral, ela é muito comum, infelizmente. Cuidado com programas de rádio, cuidado com programas de televisão. Esses tempos eu estava andando de carro, né, voltando da cidade vizinha até onde eu moro, e eu por acaso eu liguei num programa de rádio e tinha um certo líder espiritual muito conhecido no Brasil, e ele estava fazendo uma oração muito bonita. E algum probleminha lá deu, acho que no microfone dele, né, que meio que fugiu o áudio dele e abriu o áudio para as outras pessoas que estavam ali no ambiente, o cara que estava operando o microfone, o cara que estava lá na mesa de som, meio que deu um problema ali uma falha técnica. E o nível de absurdo e o nível da conversa daquelas pessoas, enquanto aquele líder estava orando, estava rezando. Pessoal, a gente não pode achar que isso não vai nos afetar, isso nos afeta também. Então a gente tem que ter muito cuidado espiritual. E isso é uma coisa que eu prezo muito, no cuidado espiritual, no atendimento que eu faço. Eu prezo muito por isso. Já aconteceu, inclusive, de eu parar de atender e só no dia seguinte retomar a agenda, porque às vezes eu estou cansado demais. Ou às vezes eu fiz algum atendimento que exigiu mais de mim. Daí eu digo, não, é melhor que eu pare por hoje e retome os meus atendimentos amanhã. A agenda vai atrasar, paciência. Mas eu preciso que a pessoa que eu vá atender eu esteja bem. Todos os dias faço limpeza espiritual em mim mesmo, assim por diante, porque a segurança espiritual é muito importante. Para que, por exemplo, numa situação de projeção astral, você não se contamine.
Hoje a espiritualidade, ela está estampada na internet, né? Um monte de gente fazendo curso, um monte de gente fazendo tratamento coletivo, um monte de gente aí fazendo umas coisas absurdas na internet, né? Muitas para ganhar dinheiro e outras até com boas intenções. Mas olha, pessoal, difícil, e infelizmente isso é uma falta de conhecimento e de técnica. Muitas vezes as pessoas, elas não prestam atenção, cuidado com a segurança espiritual. Então, toda e qualquer contaminação espiritual que você teve até agora, por projeção astral, consciente ou inconsciente, nós vamos agora limpar. Projeções astrais. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Se há alguma alma sintonizada em você, algum obsessor, algum espírito em sofrimento que não quer largar você. Às vezes você tem um obsessor que te acompanha desde o teu nascimento. E ele até hoje não foi embora. Hoje ele vai. Hoje ele vai. Então, toda e qualquer alma sintonizada pelo poder do tetragramatom, o nome de Deus, eu dou ordem que saia. Toda alma ancestral, familiar, sintonizada com você. Aquele ancestral que acabou com a vida da sua família. Às vezes histórias que você nem conhece. Essas almas sintonizadas estamos limpando agora. Aquele que deu continuidade a maldições na sua vida, na sua ancestralidade, nós estamos cortando o vínculo desses espíritos com você. Toda alma sintonizada. Fractais teus de alma que continuam sintonizados com você, te trazendo mal, bloqueando a sua vida. Nós damos ordem agora que saia. Toda alma sintonizada, todo altar espiritual negativo erguido, que essas almas sintonizadas continuam alimentando. E que isso virou um demônio na sua vida. Almas sintonizadas, salto quântico. Almas sintonizadas, separa, cura, justa, harmoniza, equilibra. Almas sintonizadas, separa, cura, justa, harmoniza, equilibra. Alma sintonizada, separa, cura, justa, harmoniza, equilibra. Não tenha medo se você sentiu alguma coisa. Não tenha medo se ao dar o comando da alma sintonizada, até um enjoo, um desconforto você sentiu. Porque a gente não tem noção do quanto a nossa energia é sugada por essas almas que se conectam com nós. Se conectam com o nosso campo. Então, se enquanto eu falava, enquanto eu dava a ordem, você sentiu algum enjoo, você sentiu algum mal, é algo passageiro, mas é um sinal de que tinha ali, sim, muitas almas sintonizadas. Obsessões profundas, até entidades pesadas. E por que muitas vezes essas almas sintonizadas elas demoram para sair? Para quem começou a fazer o atendimento em abril comigo, de apometria semanal, nós já estamos já há 8 semanas fazendo acompanhamento. E ainda tinha alma sintonizada no teu campo? Sim. Por quê? Pelas nossas escolhas. Pelas mudanças que a gente ainda não fez. Elas ficam ali grudadas, conectadas. Então entenda, o atendimento apométrico ele limpa o campo, mas ele não fecha a porta. A porta quem fecha é você. A apometria ela limpa e deixa você zerado. Mas a apometria não fecha a porta nenhuma. Quem tem que fechar a porta é você. Com novas escolhas, novos lugares, pessoas, relacionamentos. O que você escolhe pensar, o que você escolhe colocar poder.
Ou você vai fazer como os discípulos, que estavam todo tremendo de medo e colocando o poder na tempestade? Jesus, não importa que a gente morra aqui nesse barco? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Você está dando poder na tempestade, no vento, na água, entrando no barco? Ou você está colocando o teu poder em mim? E onde é que está esse Cristo? Dentro de você. Se Jairo tivesse dado ouvido aos falatórios dos invejosos, às vezes até algum familiar dele que estava ali no meio, não incomode mais Jesus, não incomode mais o mestre. Tua filha já morreu, não tem mais jeito. Não tem mais jeito lá no teu trabalho, não tem mais jeito na tua empresa, você vai ter que fechar mesmo. Você já faliu, entrega aí tudo. Não tem jeito mais, você não vai conseguir um trabalho novo. Você não vai sair dessa cama mesmo, você não é capaz de nada. Para que voz que você está dando poder? Qual é a voz que você está ouvindo? A voz externa? Ou o Deus que diz para você, não tenha medo, apenas creia. Claro que você tem que fazer a sua parte. Não tenha medo, apenas creia. Almas sintonizadas mais uma vez. Separa, cura, justa, harmoniza, equilibra. Separa, cura, justa, harmoniza, equilibra. Separa, cura, justa, harmoniza, equilibra. Se você separou o óleo, o sal e a água, eu vou pedir que você tenha eles perto de você agora. Se você não viu o anúncio, o recado lá no grupo, não teve tempo de separar esses elementos, pausa o vídeo, separa lá, pega um pouquinho de óleo, um pouquinho de sal e um pouco de água. Por quê? Porque agora nós vamos energizar, nós vamos consagrar, nós vamos abençoar o óleo, o sal e a água. O óleo, o sal e a água, eles são veículos. Não é a água que tem poder, não é que o óleo tem poder ou que o sal tem poder. Eles são veículos para que a energia flua. Se você está com um problema na sua empresa, o óleo que nós vamos energizar agora, leve lá na sua empresa, unge as máquinas, unge o escritório, molha a ponta do dedo no óleo, passa em cima da porta, vai lá e toca naquela máquina que você precisa que aquela máquina funcione. Não porque ela esteja parada por um problema mecânico, mas porque você não tem cliente para fazer aquela máquina funcionar. Se você está com um problema na sua casa, use o óleo e unja a sua casa. Se você está com um problema com o seu filho, vai lá e unja a cama dele, unja o armário, unja as roupas, unja o quarto dele. E quando você estiver colocando o óleo, vai pedindo que a proteção, que a libertação, que a cura chegue para essa pessoa. Se você tem alguém doente na sua família, que essa pessoa procure ajuda médica, porque precisa buscar ajuda médica, ajuda psiquiátrica, psicológica, os profissionais de saúde, mas leve um pouco desse óleo e unja a fronte dessa pessoa. Com a água você vai consumir, você vai tomar essa água. Então o remédio espiritual que hoje você precisa para tratar os teus corpos espirituais, a espiritualidade coloca nessa água. Você pode usar essa água para preparar os alimentos da sua casa, você pode usar essa água para dar de beber àquela pessoa que você sabe que precisa. Dá um pouco dessa água que nós vamos energizar agora para o seu filho tomar. E solta o controle. Não queira você resolver todos os problemas, porque você não vai conseguir sozinho, sozinha. Então dá um pouco da água para ele tomar e confie, apenas creia e deixe que o divino, a espiritualidade, faça a parte deles. O sal
Você pode pegar esse sal e espalhar em alguns lugares da sua casa. Você pode usar esse sal também para preparar os seus alimentos, para temperar a sua comida, a comida das pessoas da sua família. Você pode colocar um pouquinho de sal na mão. Aqui eu tenho sal grosso, mas você pode pegar um pouquinho de sal fino também, não tem problema. Coloca um pouquinho de sal na mão e assopra para que as energias negativas, as coisas ruins daquele ambiente se limpem. Eu tenho uma pessoa que está fazendo um acompanhamento mensal, que ela está passando por uma mudança muito grande de vida. Inclusive, ela vai mudar de casa, mudar de endereço. Você já sabe, unja lá a casa que você vai morar, leve o sal e espalhe no lugar. Você está com um problema, eu sempre ensino isso para as pessoas, e não tenha preguiça espiritual de fazer isso. Você está com um problema, escreva o problema num papel e coloca um pouco de sal em cima, coloca uma gotinha de óleo. Faz o que você tem que fazer, faz a tua parte e deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Se tem um problema para resolver, escreve esse problema num papel e coloca um pouco do sal que nós vamos energizar agora. Deus Altíssimo, eu te peço que nesta água coloque todo o remédio espiritual. Que essa água seja usada e que a pessoa que dela tomar, a tua graça alcance essa pessoa. Cura, libertação profunda, desobsessão, caminhos abertos, curas físicas aconteçam com essa pessoa. Aonde esta água tocar, lave, limpe e transmute toda a energia. Que uma gota do teu sangue também, Jesus, caia nesta água para cura e libertação e restauração completa. Que essa criatura sal seja agora energizado para a limpeza, para a proteção espiritual, para a libertação. Que esta criatura sal, o alimento que for temperado com ela, o ambiente que for limpo com ela, seja para a tua honra e glória, Pai. Este óleo, ele seja agora exorcizado, seja limpo. Esse óleo seja consagrado e energizado. Que uma gota do teu sangue caia neste óleo. Que este óleo promova cura, libertação, cura e restauração física. Que este óleo abra caminhos, prosperidade. Que este óleo traga proteção espiritual e energética. E que esta água, este sal e este óleo possam ficar impregnados de toda a bênção do Deus Altíssimo. E pelo poder do Tetragrammaton, eu consagro, energizo a água, o óleo e o sal. Está feito, está feito, está feito. Esse atendimento de hoje, ele foi um pouco diferente, porque às vezes a gente programa alguma coisa e a espiritualidade programa outra, né? Em alguns momentos aqui, inclusive, trouxe algumas explicações a você. Mas tudo bem, era para ser feito assim e foi feito. Eu havia preparado um decreto espiritual para fazer junto com você, mas para que essa gravação não fique muito longa, eu vou deixar à disposição lá no grupo e na descrição do vídeo esse decreto. Não tenha preguiça espiritual de fazer. Não tenha preguiça espiritual. Terminou de assistir a gravação, abre lá o grupo, já que você fica 24 horas, 7 dias por semana com o celular na mão, vendo coisas que não vão agregar nada para você. Faça um bom uso então da tecnologia. Abra lá o grupo. Claro, pessoal, que eu sou muitas vezes assim extremista quando eu digo isso, porque realmente, às vezes a gente passa 40 minutos rolando o feed do Instagram.
E eu não posso 5 minutos fazer um decreto espiritual que está sendo sugerido para mim. Eu passo, às vezes, assistindo 2 horas, maratona, uma série inteira com o meu celular ali. Quase eu queimo a minha retina de tanta luz que eu fico, porque fica o celular grudado na minha cara. E eu não posso pegar o decreto que foi colocado lá no grupo e 5, no máximo 10 minutos da minha vida me dedicar para fazer aquele decreto. Então não tenha preguiça espiritual. Talvez a sua vida não mudou ainda, porque você não tomou atitude. Então, eu não vou fazer aqui na gravação junto com você. Eu vou deixar lá no grupo e você faz o decreto. Faz o decreto no momento que você quiser. Não precisa ser imediatamente, mas não esqueça. E se você puder fazer imediatamente, melhor. Não é muito longo, você não vai gastar nem 5 minutos para fazê-lo. E tenho certeza que ele vai te dar ainda mais libertação e mais cura. Que a bênção do Deus Altíssimo te alcance e que a graça de Deus se manifeste na sua vida. Está feito, está feito, está feito. Sou muito grato por você ter acompanhado mais esse atendimento de apometria semanal. Logo você vai receber o seu retorno, os outros retornos que estavam pendentes. Eu não me preocupo se às vezes atrasa um pouco as coisas, porque eu sei que eu vou mandar para a pessoa em algum momento, mas às vezes a espiritualidade faz uma outra agenda e eu preciso cumprir, né, o que a espiritualidade me pede. Outro dia eu fui fazer um atendimento a um adolescente, que até divulguei nos grupos, né, uma preocupação que tive com a situação desse menino, e era uma coisa para ser de no máximo 1 hora, durou praticamente a tarde inteira, porque era um atendimento assim de extrema urgência e uma pessoa assim com risco de morte, inclusive. Eu não posso deixar uma pessoa dessa para vir cumprir uma agenda, mandar um relatório daquele lá que está me pedindo desesperadamente, né? Então, eu vou enviando as coisas à medida do possível, né? Então, você que fez o acompanhamento de maio, nos próximos dias você vai receber o seu relatório das 4 semanas de maio e vou enviando assim que possível. E convido já você a renovar o atendimento para participar também em junho, certo? Acompanhe o grupo, acompanhe as redes sociais, para que você não esqueça e não deixe de participar em junho. Energia, pessoal, não é uma coisa que a gente cuida só de vez em quando. Energia e espiritualidade a gente cuida sempre. E ter alguém que te ajuda a cuidar da tua energia é muito bom. E é muito positivo. E assim, é você ter a certeza de que tem alguém que está ali, orando por você, intercedendo, te ajudando com os atendimentos, né? Fazendo uma leitura, dizendo para você como é que estava o seu campo e como é que ficou depois daquelas 4 semanas que você passou. Então, convido já você a renovar o seu atendimento para o próximo mês. Estamos aí logo terminando o mês de maio, né? Na próxima semana já começa junho e já vamos ter Moni Reiki de junho, apometria de junho. Então, não se esqueça, acompanhe as redes sociais, acompanhe as divulgações que eu vou colocar e não se esqueça de renovar para o mês de junho, tá certo? Muita gratidão e que você seja mais uma vez alcançado pela graça de Deus e continue abençoado.